Fala galera, professor Matheus aqui, tá? Vamos continuar nossa aulinha do vídeo anterior aí, das aulas anteriores, vamos falar sobre Primeira Guerra Mundial e vamos falar aqui sobre o transcurso e o término da Primeira Guerra Mundial. Lembrando que aulas passadas, a gente estava falando ali sobre a guerra em si, falamos sobre a fase de movimento da guerra, falamos sobre o Plano Schlieffen, falamos aonde fracassou o Plano Schlieffen na Primeira Guerra Mundial, né? Nós falamos ali sobre as trincheiras, a guerra de trincheira, falamos sobre o submarino alemão entrando em ação, a declaração de guerra total e o atorpedamento do RMS Lusitânia, que vai criar nos Estados Unidos ali um desejo e um motivo para entrar na guerra. Ao mesmo tempo, a gente falou também da questão da Rússia, a população russa pobre, a população russa querendo sair da guerra, mas o czar que estava no poder da Rússia, Nicolau II, não permitindo, o que vai gerar várias manifestações dentro da Rússia, tá certo? E aí partimos para o ano de 1917, um ano decisivo para a Primeira Guerra Mundial. Já que em abril de 1917 nós vamos ver a entrada oficial dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Tá, professor, por que um país que está do outro lado do Atlântico vai declarar guerra ali aos países europeus, a Alemanha, a Áustria-Hungria e etc, tá? Bom, tem o atorpedamento da RMS Lusitânia? Tem. Mas esse é o verdadeiro motivo? Esse é o único motivo? Não, não é. Esse aí pode ser o motivo que provocou ou que deu a desculpa para os Estados Unidos entrar na Primeira Guerra Mundial. Mas o motivo de verdade é um motivo econômico, né? A gente tem que pensar que os países da Europa eles estão em guerra. Logo, os homens estão indo para a guerra, estão sendo mutilados, voltando feridos e muitas vezes estão sendo mortos. Logo, a economia desses países europeus que estão na Primeira Guerra Mundial fica estagnada, fica parada. E toda a indústria que ainda tem dentro desses países vai servir para, basicamente, suprir a necessidade desses países em guerra. Então são indústrias de munição, de roupa e etc. Mas mesmo assim, não é uma grande quantidade. Qual é a saída para esses países? Importar, comprar de outros países. E aí que entra os Estados Unidos. Nessa época, os Estados Unidos, né, que é um país que está do outro lado do Atlântico, muito distante desse confronto, ele está vendendo para todos os países que estão na guerra, em especial os países da Entente, né? Os países da Entente estão comprando muitos produtos norte-americanos para suprir a necessidade deles enquanto eles estão em guerra. Fantástico, tá? Mas enquanto isso, a gente vai ver que existe um desgaste econômico desses países na guerra. Eles estão gastando muito dinheiro e ficando sem dinheiro. E o que eles vão fazer? Eles vão abrir uma linha de crédito com os Estados Unidos. Ou seja, eles vão pegar dinheiro emprestado dos Estados Unidos e com esse dinheiro norte-americano eles vão comprar os produtos do próprio Estados Unidos, criando uma dívida gigantesca com os Estados Unidos. Ou seja, durante a Primeira Guerra Mundial, todos os países envolvidos na Primeira Guerra, direto ou indiretamente, vão acabar criando dívidas enormes com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, que estava mais economicamente ligado com os países da Entente, vai ter que bolar uma forma de garantir a vitória dos países da Entente. Ele tem que utilizar essa guerra para conseguir ganhar dinheiro. Então ele quer garantir que os países da Entente saiam vitoriosos da Primeira Guerra Mundial. Como fazer isso? Entrando na guerra e garantindo isso com os seus soldados. Bom, nós vamos ver que na continuidade os Estados Unidos já vai criar o seu esforço de guerra. Esforço de guerra nada mais é que criar o desejo na população de entrar na batalha. Mas para isso ele precisa de um motivo. E é aí que entra o atorpedamento da RMS Lusitânia. Quando a embarcação for atorpedada, quando os civis norte-americanos forem mortos, nós vamos ver que os Estados Unidos vai utilizar isso de propaganda para sua população, para fazer com que todos desejem entrar na guerra, desejem combater a Alemanha que matou os civis norte-americanos. E assim, os Estados Unidos, em abril de 1917, entram oficialmente na Primeira Guerra Mundial, com soldados mais equipados, bem armados, não estão nada cansados, eles não passaram todo esse tempo que a gente falou no meio de uma trincheira, dia, noite, se cansando. Não, eles estão com uma economia muito boa, o soldado muito bem alimentado, muito bem treinado, muito bem armado. Então eles entram no final da Primeira Guerra Mundial numa condição muito melhor do que os países que já estavam desde o início dessa guerra. Em contrapartida, nós vamos ver em outubro a Rússia fazendo a sua Revolução Russa na mão de Vladimir Lenin, o líder da Revolução Russa. Nós vamos ver que a Rússia vai mudar o seu sistema político e vai atender um desejo. Vladimir Lenin, que é socialista, que vai fazer a Revolução Socialista na Rússia, ele vai atender um desejo da população: sair
da guerra, né? Vladimir Lenin vai atender esse desejo e depois da Revolução ele chama os países ali da aliança para conversar, os reinos centrais. Então ele vai chamar a Alemanha, ele vai chamar a Áustria-Hungria e vai negociar. E aí, gente, o que vocês querem para me deixar sair da guerra? Aí, obviamente, a Alemanha e a Áustria-Hungria vão colocar uma condição monstruosamente pesada para que a Rússia pague para que ela saia da guerra. A Rússia vai ter que pagar uma indenização monstruosa e ainda vai perder vários territórios, né? Então, nós vamos ver aí que acontece o famoso Tratado de Brest-Litovsk. Tá? Esse tratado aí vai fazer com que a Rússia, além de ter que pagar uma indenização gigantesca para a Alemanha e para a Áustria-Hungria, ela perca ali países como Finlândia, os países bálticos, né, que seria a Estônia, Letônia, Lituânia. Nós vamos ver que a Bielorrússia vai nessa aí, a Ucrânia, a Polônia, a Armênia, a Geórgia e o Azerbaijão viram aí territórios independentes. Então todos esses territórios que eram russos, eles vão entregar para os reinos centrais. Vão falar assim, olha, toma esses territórios, deixa a gente sair da guerra. Além do mais, eles vão dar ainda uma indenização em dinheiro para esses países, né, para deixar que eles saiam da guerra. Assim, a Rússia consegue sair da guerra. Ah, e outra coisa. Todos os territórios que a Rússia tinha conquistado do Império Turco-Otomano, eles também têm que devolver para o Império Turco-Otomano. Ou seja, a Rússia vai ser ali meio que picotado pelos alemães, mas assim eles conseguem finalmente sair da Primeira Guerra Mundial e continuar seu movimento revolucionário. A Revolução Russa ali vai continuar acontecendo. Enquanto isso ali, a Alemanha, a Áustria continuam em guerra. Ou seja, quando a Rússia sai da guerra, a Alemanha simplesmente pega todos os seus esforços, todos os seus soldados e se vira para o fronte ocidental, largando o fronte oriental agora que eu estou em paz com a Rússia, né? Teoricamente, eu vou só me esforçar de um lado. Mas é claro que não vai ser o suficiente, e a gente vai falar do ano de 1918, a terceira ali e última fase da Primeira Guerra Mundial, que vai ser a ofensiva da Tríplice Entente. A Tríplice Entente que agora está contando com os Estados Unidos, com a Itália, com a França, com a Inglaterra, eles vão fazer uma grande ofensiva contra os reinos centrais. Vai terminar com o quê? Com o desmantelamento total dos reinos centrais. Nós vamos ver ali a rendição alemã, inclusive a deposição ali do segundo Reich. Nós vamos ver que o grande imperador alemão ele vai ser deposto do seu cargo. Os Estados Unidos, junto com a França, junto com a Inglaterra, eles invadem a Alemanha e fazem com que os alemães se rendam, né? Para assinar o tratado de rendição, já que o rei abdicou ao trono, nós vamos ver que o rei vai sair do trono. Quem vai assinar o tratado de rendição? Vai ser feito ali de última hora, vai ser proclamado de última hora uma república. Um partido social-democrata vai proclamar a República Alemã, né? Que a gente vai conhecer como República de Weimar, tá? Essa república vai ser feita de uma hora para outra. Muita gente é contra tudo isso. Tem os militares, por exemplo, eles não queriam render-se. Eles achavam que podiam continuar na guerra assim. Não vamos nos render, vamos ficar até o último alemão vivo, tá? Nós vamos deixar ali até o último alemão na guerra. Os militares não queriam a rendição. Mas, do mesmo jeito, acaba que a Alemanha foi invadida, foi totalmente desmantelada. Essa galera vai acabar reunindo e proclamando a República da Alemanha. Essa república vai ser feita de última hora, às pressas, só para assinar o Tratado de Rendição. E eles acabam assinando ali a rendição alemã. E assim acaba, em 1918, a Primeira Guerra Mundial, tá certo? Bom, assim que a Alemanha declara-se ali em paz, declara-se rendida, nós vamos ver que o presidente norte-americano, um homem chamado Woodrow Wilson, ele vai falar assim, calma gente, calma. E ele vai enviar para os europeus um documento chamando os 14 pontos de Windsor. Senhores, quais são os 14 pontos de Windsor? Para que esse documento quer dizer? Esse documento, basicamente, é o desejo norte-americano de fazer uma guerra, declarar uma paz, aliás, sem vencedores. O que eu quero dizer com isso? Os Estados Unidos não quer que ninguém seja punido. Ele não quer que ninguém, depois da guerra, tenha que punir ou perder alguma coisa. Eles querem que tudo seja esquecido. Ou seja, acabamos com a guerra, os alemães se renderam, esquece tudo. Não faz nenhum tratado de paz, não faz ninguém pagar nada, não vai cobrar nada de ninguém. Finge que ninguém venceu. É isso que os Estados Unidos querem. É por isso que o presidente manda esses 14 pontos de Windsor, que vai ser basicamente uma paz
sem vencedores. Tá, professor, por que os Estados Unidos quer que não tenha vencedores? Por que os Estados Unidos quer que não haja ali acordos econômicos para depois pegar os bens dos países que perderam a guerra? Porque os Estados Unidos ele está mais interessado que tudo realmente seja esquecido e que a Europa volte a se transformar em uma potência. Por quê? Porque assim eles vão pagar as contas que eles devem para os Estados Unidos. Se você fizer um tratado onde você vai punir alguém, onde você vai acabar com algum país, esse país não consegue se reconstruir, assim não consegue pagar suas dívidas. Então os Estados Unidos falam assim, gente, passa em vencedor, vamos continuar a nossa vida, vamos tocar daqui para frente, se reconstrói e paga suas dívidas. Essa é a ideia dos 14 pontos de Winston. E essa vai ser a rendição alemã. Senhores, eu quero que vocês tenham em mente que os alemães vão se render, tá? A Áustria-Hungria vai se render, mas muitos dentro dos seus próprios países não queriam se render. Em especial os militares. Os militares de forma alguma queriam a rendição. Eles querem continuar na guerra. Inclusive, eles querem apoiar o rei. Eles não querem que o rei saia do trono. Mas no final, obviamente, eles não são tão fortes assim. A Entente ataca, invade, tira o rei do poder da Alemanha e nós vamos ver que obriga ali o pessoal a assinar o Tratado de Rendição, assinar a rendição alemã. Terminamos assim a Primeira Guerra Mundial. Europa devastada, Europa destruída, tá? A Alemanha não queria sair da guerra, boa parte da população não queria ali sair da guerra. Nós vamos ver que a Alemanha ali é obrigada a se render, beleza? Vocês vamos falar um pouco sobre algumas questões mais burocráticas da Primeira Guerra Mundial, do final da Primeira Guerra Mundial. Os tratados, tá? Os tratados que vão ser criados pós Primeira Guerra Mundial. Isso vai mudar completamente a geopolítica da Europa. Países novos serão criados, países velhos vão parar de existir, vão ser separados, tá? Então por isso que é muito importante nós entendermos. Principal tratado, Tratado de Versalhes, tá? Já vou chamar a atenção para vocês aqui para uma coisa. Senhores, na Guerra Franco-Prussiana, nós vamos ver que os franceses vão ser obrigados a assinar um tratado que é o Tratado de Frankfurt, tá? Onde eles perdem lá Alsácia, Lorena, só recordando vocês aqui, beleza? E aí os franceses vão estar, tipo, muito ferido mesmo. E eles, lembra que a gente falou do revanchismo francês? Eles queriam dar o troco na Alemanha, né? E aí quando a Alemanha se rende, quando a França, entre aspas, ganha a guerra, eles vão impor um monte de tratados para a Alemanha. Todo mundo, tipo, nega os 14 pontos de Winston, eles vão pegar lá o papel e falar assim, passe em vencedor? Não, de boa, a gente quer ferrar com a Alemanha. A gente quer impor um monte de tratado para obrigar eles a assinarem, tá? Porque todos eles tinham um motivo para odiar e para querer uma guerra com a Alemanha, e agora que eles venceram, inclusive principalmente os franceses, eles vão impor um monte de sanção para acabar com a Alemanha mesmo. E aí nós vamos ver o Tratado de Versalhes. A maioria desses tratados tem nome de praça, castelo, palácios franceses, tá? É uma forma da França de dar o troco. Agora vocês vão ter que assinar o Tratado de Versalhes, que é um castelo, um palácio francês, tá? Então nós vamos ver lá em 1918, os países ali que venceram a Alemanha, que venceram a Áustria, a Hungria, que venceram a aliança, eles vão se reunir numa grande conferência para bolar um documento chamado de Tratado de Versalhes. A Itália fica de fora, então a Itália vai ficar muito magoada por ter ficado de fora e por não receber, inclusive, os territórios da Itália Redenta que ela tanto queria. Por quê? Porque basicamente ele começou a guerra de um lado, então esses países que venceram a guerra falaram assim, não, você estava do outro lado, tá? Então relaxa que você não vai participar disso aqui. Então a Itália fica muito ferida ali, muito ressentida com a Entente depois da Primeira Guerra Mundial, tá? Então nós vamos ver aqui. Tratado de Versalhes, principais considerações ali, principais imposições. Primeiro, a Alemanha vai ser culpada, a principal culpada. Então, o Tratado de Versalhes faz com que a Alemanha seja considerada a única e principal culpada da Primeira Guerra Mundial. Junto com isso, a Alemanha vai ter que ser desmilitarizada, então vai ser, tipo assim, não vai ter soldado alemão, só vai ter lá, acho que 100 mil soldados, tá? No máximo 100 mil soldados podem ter na Alemanha, mais que isso não pode, então ela vai ser desmilitarizada. Pagamento de uma dívida ridiculamente alta para cada país que participou, que ela lutou contra.
na Primeira Guerra Mundial. Nós vamos ver que ela vai perder Alsácia e Lorena e ainda vai perder todas as suas colônias da África. Ela vai ser totalmente desmantelada, a indústria alemã vai ser desmantelada. Isso vai fazer com que ela mergulhe numa inflação gigantesca. Um exemplo, antes da Primeira Guerra Mundial, para você $1, para você comprar $1, você precisava de 8 marcos alemães, certo? Sei lá, 8 marcos alemães, você comprava $1. Depois da Segunda Guerra Mundial, você vai precisar de 1 trilhão de marcos para poder comprar $1. Ou seja, a Alemanha vai mergulhar numa hiperinflação depois que ela perdeu a guerra e depois que ela foi obrigada a assinar o Tratado de Versalhes. Além disso, ela vai perder vários territórios. Ela vai perder vários territórios que eram dela, tirando as colônias, tirando Alsácia e Lorena. O pedaço ali, eu vou mostrar no mapa daqui a pouco, a Alemanha vai ser praticamente recortada. Aqueles territórios que ela ganhou da Rússia no Tratado Brest-Litovsk, que a gente falou agora há pouco, ela vai perder. Todos esses países vão se transformar em países independentes, tá? Então, como é que vai ficar o mapa? Qual que vai ser a mudança geopolítica aqui? O mapa da Europa. Primeira coisa, fim do Império Alemão. A gente acabou de falar, não é mais império, agora vai virar uma república alemã, tá? E ela vai perder vários territórios. O Império Turco-Otomano vai ser destruído, vai ser criado um país chamado Turquia, bem pequeno para os turcos, tá? E os outros países, que eram basicamente os países do Oriente Médio, que os turcos dominavam desde a época lá da Idade Média, esses territórios vão se transformar em colônias, tanto da França como da Inglaterra, tá? Então, o Império Turco-Otomano vai ser destruído, vai ser criado a Turquia, e os territórios que pertenciam para eles vão ser dados tanto para a França como para a Inglaterra, tá certo? O Império Austro-Húngaro vai ser dividido entre a Áustria e vai se transformar num outro país chamado Hungria. A Rússia também não vai existir mais. Aliás, ela vai existir, mas vai ser um país socialista. Não vai existir mais Império Russo, tá? Vai se transformar ali num país socialista, né? Nos novos países que vão surgir, nós vamos ver lá a Iugoslávia, a Polônia, a Tchecoslováquia e a Hungria. Já mostro no mapa para vocês. Nós vamos ver lá a criação da famosa Liga das Nações também. O que seria a Liga das Nações? A Liga das Nações, basicamente, é uma primeira tentativa de criar a ONU. A Liga das Nações deveria ser utilizada para que nunca mais houvesse uma guerra igual foi a Primeira Guerra Mundial. A ideia dos países que participaram da Primeira Guerra Mundial é criar uma organização que manteria a paz no mundo, bem parecido com o que a ONU faz hoje. Só que é o seguinte, quando eles criam isso, eles vão deixar 2 países de fora. Aliás, um país eles deixam de fora e o outro não vai querer participar. Por exemplo, a Rússia. A Rússia é um país socialista. Então esses países que não são socialistas, que são capitalistas dentro da Europa, eles vão criar a Liga das Nações e vão falar assim, ó, Rússia, você tá de fora, tá? Porque você é socialista. Outra coisa, os Estados Unidos vão chegar para os Estados Unidos e falar assim, olha, criamos a Liga das Nações. Você quer entrar? Você que deu seus pontos lá, paz sem vencedor, você quer entrar? Os Estados Unidos vão falar assim, não, vocês não aceitaram o meu acordo de paz sem vencedores, eu também não vou entrar na Liga de vocês. Ou seja, a Liga das Nações não tem nem a Rússia, nem os Estados Unidos, tá? E a gente vai ver que a Liga das Nações vai ser um total fracasso. O maior fracasso dela, por exemplo, é não ter impedido a eclosão da Segunda Guerra Mundial, tá certo? Nós vamos ver que quanto mais se passa, mais forte fica os Estados Unidos. A gente pode falar que o grande vencedor econômico da Primeira Guerra Mundial, sem sombra de dúvidas, é os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai terminar com uma economia super fortalecida, todos os países da Europa dependendo dele, tá? Nós vamos ver que todos os países da Europa dependiam e tinham dívidas com ele. Os países da Europa estão totalmente quebrados, destruídos, não tem indústria, não tem meio rural, não tem mais nada, tá tudo destruído. Eles vão precisar fazer o quê? Comprar dos Estados Unidos. Como eles não têm como produzir, então eles vão ter que pegar mais dinheiro emprestado para poder ali reconstruir toda a sua indústria, todo o seu meio rural e etc. Então, basicamente, todos os países do mundo quase vão estar dependendo direta ou indiretamente da economia norte-americana. Os Estados Unidos vai sair da Primeira Guerra como o grande país fortalecido do mundo, tá? A grande economia do mundo. Tanto é que ela vai lançar lá o American Way of Life. Agora todo mundo quer o estilo de vida americano, todo mundo quer ali ser parecido com os Estados Unidos, já que agora ele sai como a maior potência do mundo. Pessoal, mapinha aqui, tá? Da Europa.
importante aí para nós, eu quero que a gente preste atenção em alguns pontos, tá? Nós vamos ver ali que a Itália, vamos deixar a Itália de boa, ela não conseguiu seu território ali da Itália redenta, tá? Eu quero chamar a atenção para vocês para alguns pontos. Por exemplo, primeira coisa, a Turquia, aquela ali, ó, é a Turquia, né, o país que vai ser criado ali para abrigar os turcos. Todo aquele restante vai ser o Oriente Médio, no caso, vai ser dado ali para a França, vai ser pego pela Inglaterra também. Essa parte amarela do mapa é o que nós vamos chamar de famoso corredor polonês. Pega lá da Finlândia e desce até a Iugoslávia. Esse corredor polonês, corredor sanitário, ele basicamente vai servir para uma coisa: separar a Europa capitalista da Europa socialista, tá? Por isso que ele é chamado de corredor polonês ou corredor cordão sanitário, porque ele separa o socialismo do capitalismo, tá certo? E esses países ali, Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, a Hungria e a Iugoslávia, serão países ali que participaram da Primeira Guerra Mundial. Boa parte deles ali eram territórios alemães e russos, e esses territórios vão acabar se transformando em territórios independentes. Então, do meio dessa Europa aí, nesse corredor polonês, nós vamos ver que tem países que têm cultura germânica e eslava ao mesmo tempo. Por exemplo, a Polônia e a Tchecoslováquia. A Polônia é um país que não existia antes, nem a Tchecoslováquia. Esses países vão ser criados ali, juntando territórios russos com territórios alemães, né? Que eu acabei de falar ali que a Alemanha vai perder território. Então, dentro da Polônia, tem uma parte da Polônia que é alemã e tem outra parte da Polônia que era russa. Ou seja, tem uma parte germânica e tem uma parte eslava. O mesmo acontece, por exemplo, com a Tchecoslováquia, que uma parte da Tchecoslováquia era alemã e a outra parte era russa. Só que agora, quando terminou a guerra, eles transformaram a Tchecoslováquia num território independente, unindo as partes russas e as partes alemãs. No final, no final da Primeira Guerra Mundial, o mapa da Europa fica mais ou menos assim. Obviamente, eu não preciso nem falar que os alemães vão estar chateados com tal situação. Os alemães não vão aceitar essa situação de cara, essa medida de cara. Obviamente, vão ter grupos que vão querer se revoltar contra essas medidas. E aí, por isso que muitos historiadores falam que a Segunda Guerra Mundial, ela começa na Primeira. Porque a galera vai ficar irritada, ela vai ficar muito chateada com o Tratado de Versalhes, e muitos vão querer uma nova guerra para reverter o Tratado de Versalhes, tá? E aí nós vamos ressaltar um personagem chamado Adolf Hitler, que entra nesse meio aí também. A Itália também chateadíssima aí com o Tratado de Versalhes, também quer voltar atrás, também vai querer rever o Tratado de Versalhes, ali os tratados que não deram para ela os territórios. Tirando isso, como a Europa está toda destruída, devastada, a população está morta, ferida, triste, nós vamos ver que isso vai ser um território muito bom para movimentações e revoluções socialistas. Então começa a criar vários e vários grupos socialistas dentro da Europa. Ainda mais que uma revolução, que era a Revolução Russa, foi importantíssima e acabou de acontecer ali em 1917 e teoricamente tinha dado certo. Então no resto da Europa esses grupos socialistas vão pensar, bom, se na Rússia deu certo, vamos tentar fazer aqui também. Então a Europa termina endividada, destruída, com um monte de grupos socialistas tentando fazer as revoluções socialistas, e a maioria dos países ali vão ser quase que picotados e divididos ali no que nós chamamos de corredor polonês. Pessoal, mudanças sociais. Para finalizar aqui, nós vamos ver uma mudança muito importante, que vai ser o surgimento do movimento feminista, tá? Nós vamos ver que com a guerra, muitos homens vão para a guerra, acabam morrendo, acabam sendo mutilados, acabam voltando feridos, e essa indústria não pode parar, a indústria não pode parar. Então o que nós vamos ver? Nós vamos ver que as mulheres vão entrar para os postos de trabalho, enquanto os homens estão na guerra, as mulheres entram para trabalhar nas fábricas, para conseguir o dinheiro, para conseguir produção. Então as mulheres vão ganhar importância econômica, coisa que ela não tinha antes, já que o homem tinha essa importância econômica. Isso vai criar uma mudança
gigantesca dentro da Europa e dentro do mundo, da sociedade, da cultura em geral, que agora a mulher ela vai ganhar uma relevância econômica. Com isso, ela vai conseguir ascender degraus, digamos assim, dentro da sociedade, da cultura europeia. Tudo vai ser modificado. Antes a mulher era colocada ali como coadjuvante, tá? Ela era basicamente ela ficava à sombra sempre do homem. Agora não, agora ela ganha uma importância. Junto com essa importância, começa a nascer movimentos que querem que a mulher seja mais atuante dentro da sociedade. Como, por exemplo, movimentos como o movimento sufragista, que pede que a mulher participe do processo político, que vote, que possa votar. O movimento sufragista pede que a mulher possa votar. Esses movimentos vão surgir depois da Primeira Guerra Mundial, ali de 1920 a 1930, e esses movimentos vão conseguir várias vitórias para as mulheres, como por exemplo a votação, como por exemplo ali os melhores salários, entre outras coisas. As mulheres vão ganhar alguns direitos na sociedade que ela nunca teve, tá? Anteriormente era impossível a mulher ter um direito, mas agora, depois da Primeira Guerra Mundial, que ela foi trabalhar, que ela teve importância econômica, ela consegue sim ganhar vários direitos dentro da sociedade. Não o suficiente, obviamente. Ela não estava numa situação de igualdade com o homem ainda, tá? Ela vai começar a lutar para conseguir entrar nessa situação de igualdade com o homem. Que, bom, se a gente consegue observar pouco na sociedade, ainda não está perfeita, ainda não é completamente perfeita essa situação de igualdade entre homens e mulheres. Mas é aqui que nasce o movimento feminista. Certo? Pessoal, terminamos aqui então a Primeira Guerra Mundial, tá? Por hoje vai ser só. Qualquer dúvida, pessoas, postem aqui no Class, postem embaixo ali na aba de comentário. Vai lá, pergunta, façam os exercícios da apostila que eu vou colocar as páginas aqui. E depois que vocês terminarem, se sobrar alguma dúvida, posta aqui e fala, professor, entendi, eu vou estar respondendo vocês. Beleza? Pessoal, forte abraço. Tamo junto. Beijo a todos.